Como é bom estar na presença de Deus. Como é maravilhoso. Quando estamos na presença de Deus, nós sentimos paz. Nós sentimos a alegria de sua presença. Queridos, e nesta noite, eu gostaria de convidar a igreja a meditar na palavra de Deus. No Salmo de número 33. E nós vamos ler o versículo 32 em diante. E eu gostaria que todos vocês prestassem bem atenção o que Deus quer falar para cada um de nós nesta noite, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, acabamos de ler uma porção da palavra de Deus no Salmo de número 33. O Salmo de número 33, segundo alguns teólogos, é a extensão do Salmo de número 32. E nós queremos nesta noite falar, queridos, desse salmo tão maravilhoso, o Salmo de número 33, que eu concordo plenamente que é a extensão do Salmo de número 32. O Salmo de número 32 fala da bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. O salmista Davi declara no Salmo de número 32, no versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Aqui está, Salmo de número 32. Queridos, é a bem-aventurança. O homem é feliz porque tem um Deus grandioso que perdoa os seus pecados. Agora imaginemos nós, queridos, você pai, você mãe, você conhece o coração dos seus filhos, você conhece, você convive com eles, você conhece a sua família, você conhece a sua esposa, você conhece você mesmo, a sua natureza, do que você é capaz. Você sabe. E conhecendo o coração do homem que é mau por natureza, nós entendemos, queridos, que a cada minuto, a cada hora, nós precisamos da misericórdia de Deus, trazendo a nós o perdão. O quantas vezes, queridos, nós somos falhos para com Deus. E durante todos os nossos dias, durante toda a nossa vida, nós precisamos a toda hora do perdão de Deus, do milagre de Deus, da graça de Deus em nossas vidas. E como eu falei, o Salmo de número 32
é a bem-aventurança de quem recebe o perdão de Deus. E nós olhamos então para o Salmo de número 33 e observamos aqui o coração do salmista Davi, mostrando claramente um convite à adoração a Deus. O Senhor, através desta palavra, através do salmista Davi, através desse cântico, os salmos, para quem não sabe, eram cantados, eram músicas que o coração de Israel, que o povo de Deus cantava. E aqui no Salmo de número 33, queridos, um convite à adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que não podemos, em hipótese nenhuma, viver sem a misericórdia dele, sem a graça dele, sem o amor dele. Sem esse Deus, queridos, nós não existiríamos. E o salmista Davi, conhecendo a necessidade humana, inspirado por Deus, ao escrever esse salmo, aponta para cada um de nós o caminho para a adoração. Um convite que nunca deve ser desperdiçado. E que todas as vezes, quando a igreja conclama um ajuntamento solene, é para adorar esse Deus, é para glorificar esse Deus, é para exaltar esse Deus. Todas as vezes que a igreja se reúne, é para adorar. Viemos aqui para adorar a Deus. O propósito nosso é adorar esse Deus, obedecer a sua palavra e viver para a sua glória. E o Salmo de número 33, no texto em que lemos, diz assim, queridos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz, bem-aventurado é a nação, bem-aventurado é a família, bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. Veja, queridos, que a palavra usa a expressão Senhor. E de fato, é feliz o homem, a mulher, a família que tem Deus como Senhor de suas vidas. A palavra está relatando o Senhor. O salmista Davi diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus aqui e nós aqui, vivendo em submissão e honra a Ele, reconhecendo que precisamos viver em santidade e amor todos os dias diante da sua presença, porque Ele é o nosso Senhor. O nosso Deus, queridos, Ele é santo, santo e santo. Ele é 3 vezes santo, uma referência ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu entendo dessa forma. E portanto nós somos tão pequenos para reconhecer
acusar Deus. Somos tão frágeis, somos comparados ao barro, porque de lá nós viemos, e ao barro retornaremos, todos nós. Quando nós olhamos para esse Deus, nós olhamos para nós mesmos, e então nós olhamos e percebemos que somos um ser finito, um ser que tem fim, um ser que tem princípio, tem toda uma vida sobre a terra, mas haverá o fim dessa vida terrena. E por esse motivo, meus queridos, nós precisamos olhar para essa palavra e trazê-la para o nosso coração e viver esta expressão: feliz é o homem, feliz é a nação, feliz é a família cujo Deus é o Senhor. E quando a Bíblia fala de nação, nesse versículo 12, meus queridos, não se trata da nação de Israel, a nação teocrática de Israel, não se trata do povo judeu. Quando essa palavra trata da expressão nação, não está falando de uma outra qualquer nação que tenha muitos crentes, muitos servos de Deus, servindo a Deus. Não, não é isso. Quando a palavra está dizendo cujo Deus é o Senhor, a nação cujo Deus é o Senhor, essa nação, queridos, é a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos, ao longo da história. A igreja do Senhor Jesus espalhada em todas as nações, homens e mulheres de Deus que viveram a história do Senhor para suas vidas, que resolveram entregar suas vidas a Jesus e viver o propósito de Deus em seus corações. Essa nação é a nação declarada, a nação, povo de Deus, espalhado no tempo presente, nos dias odiernos, em toda a face da terra, em todos os lugares, homens e mulheres de Deus que assumiram uma aliança com Jesus para viver segundo a sua vontade, desprezando os prazeres do mundo para viver o propósito de Deus, desprezando o pecado, desprezando tudo aquilo que atrai o homem para o pecado. Vidas que de fato amam o Senhor. Queridos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A palavra do Senhor tem uma ordem para cada um de nós. Veja aqui: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Uma outra versão diz: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Isso prova, queridos, que
nação cujo Deus é o Senhor. É o seu povo espalhado por toda a face da terra. A Bíblia está dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora há pouco, querido, eu estava falando com o irmão Abimael sobre batismo. A necessidade do homem, a necessidade do ser, daquele que fez uma aliança com Jesus, daquele que tem propósito de ver sua vida sendo instrumento para a glória de Deus. O propósito destes, queridos, após fazer uma aliança com Jesus, é passar pelas águas batismais, é passar pelo mergulho, pelo batismo. É ordem do Senhor à sua igreja, àqueles que confessaram e confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, precisam passar pelo batismo. Porque o batismo nada mais é do que uma ordem de Jesus à sua igreja. O batismo é uma ordem de Jesus à igreja. E se você assumir um compromisso verdadeiro com Jesus, a sua vontade é de cumprir com as ordens do seu Senhor. Queridos, ainda no salmo em que lemos, que é um convite à adoração a Deus, no versículo 13 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Vê todos os filhos dos homens. Queridos, aqui é a demonstração clara de um Deus que observa tudo, que vê tudo, que tudo está debaixo do controle dele. Nada passa desapercebido, nada. Você, na sua casa, quando você está sozinho, nos lugares mais escondidos, e quando você olha ao redor e pensa que ninguém está vendo o que você está fazendo, há um Deus no céu. E esse Deus, Ele vê tudo. E tudo, queridos, todas as vidas, todo ser, passará pelo crivo de Deus. Nós somos testados para ser aprovado. Somos provados, muitas vezes provados, para sermos aprovados. Passamos por muitas situações na vida, como servos de Deus.
Mas, queridos, quando nós olhamos para a sua palavra, nós entendemos que esse Deus está exercendo o seu total controle. Nada foge de suas mãos. Salmo de número 32, versículo 10 e 11, queridos. A palavra do Senhor, versículo 10 e 11 diz assim: muito sofrimento terá de passar o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Vejamos nessa versão: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Oh, glória a Deus. Oh, queridos, essa palavra é para nós, o povo de Deus. Essa palavra é para o coração da igreja, foi dita ao coração de Israel. Mas o princípio, queridos, é o temor ao Senhor. O princípio é crer no seu nome. O princípio é ter Ele, o Todo-Poderoso, como Senhor de nossas vidas. E quando obedecemos esse princípio, a sua palavra, ela se cumpre em nós. Esse é o princípio. E portanto posso dizer com todas as letras que esta palavra é para aqueles que temem ao Senhor. Esta palavra é para aqueles que têm Jesus, que têm o nosso Deus como Senhor de suas vidas. A misericórdia dele irá nos cercar. A misericórdia do Senhor já nos cerca. A misericórdia do Senhor, ela é existencial em nossas vidas. E esse é o motivo pelo qual eu ainda não morri. É as misericórdias do Senhor se renovando a cada dia sobre a minha vida, como um pregador da palavra, como um adorador. O Salmo 33 é um convite ao povo, às nações, a adorar o Senhor. Queridos, e ainda no texto em que lemos, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Queridos, o Salmo de número 32, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8 e 9. Salmo de número 32. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queridos, o conselho de Deus é para que vivamos debaixo de sua submissão. O conselho de Deus é para que nós vivamos como homens e mulheres tementes a
a Ele. Entendendo, queridos, que não há força humana, não há poder de exército algum capaz de vencer o nosso Deus. Ele é todo-poderoso, Ele é único, Ele é preexistente, Ele é todo-poderoso, e quando nós olhamos para Ele, o nosso coração se enche de alegria e de esperança, de que há um renovo da parte dEle, e de que todos os momentos que estamos passando, Deus irá trazer a nós a sua graça, a sua misericórdia, para que nós vivamos o seu propósito. Propósito de adoração a Ele. Propósito de humildade em adoração ao Senhor. Queridos, a nossa alma anseia pelo Senhor. A nossa alma grita dentro do nosso ser, querendo Deus. Muitas vezes, queridos, nós nos deparamos com pessoas aprisionadas por espíritos malignos, e nós olhamos para elas e nós vemos uma vida escravizada, uma alma que grita por socorro, uma alma que não quer viver debaixo do poder do maligno, mas uma alma que grita, que anseia ser liberta. Muito embora o seu ser, o seu coração tenha tendência ao pecado, a viver na escravidão, mas a sua alma grita por libertação. Queridos, certa vez ligaram para mim, quando eu havia acabado de chegar do trabalho. E ligaram para mim: o senhor é o pastor Jailson? Eu disse sim. É para o senhor vir aqui orar por um jovem que está endemoninhado. E era uma voz de uma criança, talvez uns 12 anos, eu acho, por aí, entre 11 a 13 anos. E eu achei estranho aquela criança ligar e não uma pessoa adulta. Queridos, e eu então estava muito cansado do trabalho, mas ainda assim eu disse: espera um pouco, que eu vou trocar de roupa, e eu vou até aí. E aquela criança me deu o endereço, e eu já estava pronto para tomar banho. Eu tive que vestir a roupa novamente, a roupa suja, para ir até lá. Queridos, e quando eu chego lá, aquela criança me deu o endereço, tudo, eu acertei com o endereço, e aquela criança, na hora que me viu: o senhor é o pastor, né? Eu disse sim. Vem, é aqui atrás, no quintal, lá no fundo. Aos fundos daquele quintal, estava lá aquele homem amarrado na cadeira, numa cadeira assim. Eu não me lembro se era uma cadeira de plástico ou de ferro, parece-me que era de ferro, amarrada com uma corda grossa, daquela que usa em poço. Queridos, quando eu cheguei para orar por aquele jovem, para ele se libertar,
um jovem que estava lá, um outro jovem evangélico, já tinha exercido a sua autoridade, a autoridade que Jesus confere a todo homem e mulher de Deus. Aquele jovem já havia expulsado aquele demônio, orado por aquele outro jovem e expulsado o demônio. O demônio já tinha ido embora. No nome de Jesus, queridos, não há força maligna que resista. E quando eu me aproximei daquele jovem, ele ainda amarrado, porque todos ali estavam com medo. Porque quando ele estava solto, ele estava quebrando tudo. Tinha 4 homens segurando ele e não conseguiam segurar. Com muita força, eles conseguiram, muita peleja, conseguiram colocar na cadeira e amarrá-lo. E quando eu fui me aproximando, aquele jovem olhou para mim e disse: pastor, eu queria muito que o senhor estivesse aqui. Aquela hora, queridos, me deu vontade de chorar, em ver aquela alma que estava aprisionada. Quando ele usa essa expressão, pastor, eu queria muito que o senhor estivesse aqui, a alma dele está dizendo: eu não quero viver essa vida, eu não quero viver no poder do inimigo, na autoridade do inimigo. Eu quero uma vida liberta. Queridos, e eu me aproximei daquele jovem, eu vi que ele já estava liberto. E aí eu pedi aos homens que desamarrassem a corda daquele jovem. Pode tirar a corda, ele está liberto. E os homens ficaram receosos porque já havia lutado com ele. Muita força eles tiveram com aquele jovem. Não com o jovem, mas com o demônio, com a possessão maligna. E eu disse: pode tirar a corda, em nome de Jesus, ele está liberto. E aí eles tiraram ali, meio que com medo, né? Tiraram a corda grossa, meu irmão. Aqui não tem uma corda que eu acho que da espessura desse cano aqui, que sustenta essa caixa de som. E eu mandei tirar a corda, tiraram a corda dele. E aí eu comecei a conversar com ele. Depois orei por ele, declarei a libertação completa daquele jovem. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que a alma daquele jovem estava gritando por socorro. E ele disse para mim: pastor, eu não vi nada. A única coisa que vi é que eu estava em um bar, bebendo, e depois não vi mais nada. Alguma coisa eu via de relance quando eu vinha correndo. Ele disse que correu do bar até a casa dele. E alguma coisa que ele via de relance vultos passando na frente dele e passando atrás dele. Passava atrás dele, passava na frente dele. O demônio perseguindo aquele jovem. E eu disse para ele: meu querido, nós vamos orar por você agora. E nenhuma força do mal terá poder sobre a sua vida. Mas você precisa buscar a Deus. Você precisa entregar sua vida a Jesus, para que você viva uma vida liberta do poder do inimigo. Para que você tenha libertação. Queridos, e quantas vidas
desta maneira? Quantas pessoas estão vivendo aprisionadas por forças malignas, porque ainda não observaram na palavra o convite da palavra de Deus, da preciosa palavra de Deus a cada um de nós, às nações, aos povos, de que todos devem vir à adoração, todos devem vir e adorar esse Deus, cujo Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus que nos ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para trazer vida para aqueles que amam Ele e querem viver uma aliança sincera e plena com Ele. Mas, queridos, existem aqueles que estão com uma vida desregrada, uma vida de pecado. E quando assim acontece, meu querido, muitos crentes, muitos homens e mulheres, muitas vidas, por meio do pecado, estão dando lugar, estão dando legalidade ao inimigo entrar na sua família, entrar na sua casa, entrar na sua vida. Porque Jesus, porque o Senhor ainda não é Senhor de muitos. E aí vive uma vida medíocre, debaixo da ação do inimigo, uma vida de perturbação por forças malignas, porque não tem um coração sincero diante de Deus, porque ainda não convidou Jesus para ser o Senhor de sua vida, porque ainda não se tornou um verdadeiro adorador, porque ainda não buscou na palavra de Deus as promessas infinitas e insondáveis que existem para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que resolveram mortificar a sua carne e viver para a glória de Deus, para aqueles que rejeitam o pecado para viver em obediência ao Senhor. Amém, queridos? Por isso o Senhor, através desse salmo, nos convida, queridos, a uma adoração, a uma adoração verdadeira, a adoração plena e verdadeira ao Senhor, o Todo-Poderoso. Vivamos, queridos, esta realidade, e você, na sua casa, no seu lar, terá a vitória. Meu querido, você quer ser liberto do poder do mal? Declare que Jesus é o Senhor de sua vida e viva como tal, viva como servo de Deus. Mas se você vive na dúvida, você ainda é escravo do pecado e, portanto, escravo do inimigo.